um êxito na estratégia, mas conseguimos, acima de tudo, vencer uma partida que se demonstrou um pouco diferente até do que a gente está acostumado a ter, né? Um jogo bem aberto, em que a gente teve as melhores oportunidades nos contra-ataques, inclusive o primeiro gol, né? Gostaria de que a gente tivesse um pouco mais de controle da bola no primeiro, para que não sofrêssemos o volume, né, de jogo que o Santos teve na primeira parte, mas os contra-ataques a gente conseguiu ser bem eficiente, né? O intervalo veio, ajustei, né, para a gente estar um pouco mais próximo, fazer alguns movimentos que nos deram campo no primeiro tempo. A gente conseguiu ter mais a bola, fez o segundo gol, teve chance de fazer o terceiro, e sofreu um gol no final, né, pela pressão do adversário, né, de buscar o placar, se abrindo mais, né. Foi uma grande vitória, né. Eu sei que não foram muitas vezes que o clube venceu na Vila Belmiro, e todos nós estamos de parabéns, né? Principalmente a terceira vitória seguida. O Grêmio está eliminado no campeonato como é o brasileiro, faz tu escalar a tabela e a gente, no momento certo, né, adquirindo novamente a regularidade alta que a gente teve em outros momentos. Roger, Paulo do Vale, da Rádio Bandeirantes. Dentro dessa questão que você citou da efetividade, queria uma análise sua do jogo de modo geral, se dá para dizer que foi um jogo de dois grandes camisas 10, caso o Alan e o Neymar, que tudo deu certo para um e não deu tão certo para outro, questão do que eles representaram dentro de campo e conseguiram fazer de alguma forma para as duas equipes. Acho que dá para dizer assim, né? O duelo do Alan com o Neymar, penso que o Neymar fez um bom jogo também, né? Pisou na área, cabeceou, articulou o jogo, né? Mas a gente conseguiu, nesse outro movimento, né, interromper, né, a sequência de jogadas, né, que levaram ao ataque o time do Santos, né? E o Alan, né, conseguiu ali no seu estilo de jogo comandar o nosso meio campo, achar um belo passe pro Carboneiro ali às costas da defesa, em algo que a gente vem trabalhando bastante, né, da gente conseguir acessar as costas da linha e então logo virar e achar uma bola em profundidade para esses nossos jogadores que tem um para um ofensivo muito bom. Penso que o jogo se completou com grandes atuações, né? Penso que meus dois laterais também atuaram em muito grande nível, tanto a Gui quanto o Bernabé. Penso que o Borré fez um grande jogo, não só pelo gol. É a vitória do coletivo, mas é que acaba sobressaindo algumas individualidades, né, que conseguiram ter mais o controle técnico da partida, e para mim o Alan foi um desses destaques. Milena, da RBS-TV. Milena, boa noite. Roger, depois dos jogos contra o Vitória e contra o Ceará, um dos destaques foi o Inter não ter levado gols, a defesa não ter sido vazada. E agora acabou acontecendo nesse jogo contra o Santos. E agora, para a próxima partida contra o Vasco, o Vitão foi suspenso. Então, essa linha defensiva que tinha sido criada e tinha jogado, pelo menos agora, né, pela segunda vez, também vai ter que se desfazer para esse próximo jogo no domingo, que é também uma recuperação. Então, eu queria ouvir um pouco de ti, como trabalhar isso adiante, sabendo que, claro, são uns minutos de diferença, né, já projetando o próximo jogo, mas queria ouvir um pouco de ti sobre esse Inter que voltou a ser vazado agora depois de 2 jogos. Voltou no final do jogo ali, com um time que tem uma qualidade técnica muito grande, é difícil, né, você conter todos os ataques, né, a trave nos salvou também. Assim como o goleiro adversário salvou muitas investidas num time que produz muito, que é o nosso time, né? Penso que a gente deve ter criado pelo menos umas 6 oportunidades claras de gol. Fizeram 2. O Santos, no segundo tempo, rondou mais a nossa área. E a defesa, de modo geral, se comportou bem, né? A bola, se a gente pegar e revisar o lance ali, foi um cruzamento que ela desvia num dos nossos e acaba sobrando na medida, né, para o jogador do Santos que estava no meio da área. Nossa área estava relativamente bem preenchida, né, para defender. O desvio acabou matando a nossa reação de defesa. O entrosamento da defesa, com certeza, ela foi determinante para que a gente não fosse vazado nos 2 primeiros jogos. Mas 3 jogos, 1 gol, acho que é uma boa média, né? Aquele que a gente levar a campo para substituir, tenho certeza que vai levar essa motivação adiante e a responsabilidade de substituir, né, o Vitão, que é uma das nossas lideranças defensivas. Roger, boa noite, na Inter da Inferno. O Inter, ele ainda não tinha vencido fora de casa no Campeonato Brasileiro. E isso, eu quero saber de ti, o quão importante é isso para a sequência do campeonato, mas também para o time daqui a pouco ganhar uma experiência, uma casca para os jogos das Copas, né? Porque um jogo fora de casa pode acabar sendo decisivo.
Duas questões foram abordadas por mim na palestra, né? Uma delas justamente a importância da gente vencer fora, né? Num campeonato muito difícil como é o Campeonato Brasileiro, e a gente ainda não tinha vencido fora de casa, então a gente buscava essa primeira vitória justamente para dar ânimo, né? A gente vai ter, mas também a gente sabia que esses 3 pontos especialmente nos fariam dar um salto muito grande no campeonato, né? Então essa foi a tônica da concentração máxima para esse jogo, né? A primeira vitória fora, né? O salto na tabela que esses 3 pontos nos dariam contra o adversário que, queira ou não, estava rondando ali o mesmo momento, da mesma altura da tabela que a gente. Então era importante, quase como um jogo de 6 pontos, né? E com esses 3 pontos vindo, né, dão ânimo sim para os demais, né? Nós temos jogo no final de semana, né? A partir da semana começa a decisão das Copas, né? O ânimo está alto, né, pelos resultados, mas pela produção e pelo crescimento nessa retomada pós-parada, né, de Mundial de Clubes. Roger, boa noite. Lucas Colaro, voz do Gigante. Parabéns pela vitória. Obrigado, Lucas. Muito tem se falado aí sobre a linha defensiva, né? Mas eu quero inserir mais 2 jogadores nela, que é o Thiago Maia e o Bruno Henrique, né? Afinal, na parada foi a grande discussão, né? Sobre camisa 5, sobre camisa 8, e eles me parecem, né, estar dando uma boa resposta agora. Só que são jogadores que geralmente têm saído no segundo tempo, né? E entrando o Luiz Otávio, entrou muito bem de novo hoje, o Diego Rosa, e você está para receber, né? O Richard saiu no bid. O Inter, ao que tudo indica, né, está encaminhando uma contratação de segundo volante. Como fazer, né, agora essa rotação, né, na véspera de um jogo decisivo contra o Fluminense? Queria te ouvir um pouquinho, né, sobre o nível físico desses jogadores, a importância que eles têm e agora, né, a possibilidade de ganhar novos jogadores no setor. A gente, pelo modelo de jogo, né, os jogadores mais desgastados são jogadores de centro naturalmente, né? No modelo que a gente quer pressionar mais alto e escolhe uns volantes para subir, eles são um pouco mais sacrificados. Então, desde o ano passado, né, eu sempre falei para os atletas que, né, os jogadores de meio campo eles vão aguentar 60 minutos, 70 minutos, e eu vou precisar de peças novas, né, frescas, né, com o mesmo vigor, né, de quando eles entraram no jogo, né? Então, o Bruno hoje saiu no jogo passado, saiu hoje, a minutagem diminui, o Thiago saiu um pouquinho antes do final do jogo, a gente vai contando esses minutos, mas penso que para esse primeiro momento, hoje é um jogo, né, a gente fala o terceiro jogo, né, sempre um jogo um pouco mais complicado do ponto de vista de um retorno. Eu acho que a gente aguentou bem, mas eu vi no final do jogo vários dos nossos jogadores, né, derrubando no chão ali de desgaste, né? A gente tomou uma providência, né, de fazer o treinamento do G2 aqui dentro já do estádio, para amanhã a gente poder liberá-los para ter folga, né, para a gente voltar só depois de amanhã, visando o descanso, né? Tudo que eu puder fazer no campo vai ser minimizado, e os ajustes para o jogo do final de semana vai ser muito mais através dos vídeos, para a gente focar e priorizar o descanso, para justamente não comprometer nem o jogo de final de semana, nem os próximos que são decisivos e importantes. É um jogo com vários recortes, e o último que fica dá a impressão de que o Santos poderia ter conseguido empate. Mas antes disso, o Inter perde algumas chances também, e mais uma vez bate na falta de eficiência. O Inter teve chances novamente de matar o jogo e não mata, mesmo fazendo 2 gols. Queria saber o que tem feito para evoluir essa questão, especialmente com os atacantes. Até mesmo o Borré precisou do pênalti para ganhar essa confiança depois, de somando ao jogo com o Ceará ganhar um pouco mais de rodagem. Então, primeiro esse bastidor do pênalti, se você concorda com ele chegar no Alain e pedir se essa parte passa pelo treinador ou não. E também, sobre o ataque em específico, quando você acha que pode ter o Ricardo Matias de volta, visto que, sobre esse assunto mesmo do ataque. Não me veio. Thiago, você mostra que é uma bola. Thiago, eu vejo a falta de eficiência, para mim, ela tem o nome, o goleiro adversário. Falta de eficiência é você chegar na cara do gol e empurrar a bola para fora, né? As defesas que o goleiro adversário fez foi que mantiveram durante muito tempo o placar de 1-0. Né? Então, o nosso time costuma criar muito. Né? O jogo passado contra o Vitória, o Wesley entrou uma diagonal para dentro da área, o goleiro fez uma defesa no canto dele. O Borré entrou numa diagonal, finalizou, o goleiro tirou com o ombro. Isso não é falta de eficiência. Isso é o goleiro atuando para manter o 0 do placar. Né?
Mas eu concordo contigo que o jogo teve vários recortes, diferentes recortes. Né? Penso que a gente poderia ter tido uma vitória, ter construído a vitória antes, né? e ter dado menos ânimo para o Santos, né? Ao final do jogo, de forma impulsiva pelo placar adverso, buscar um gol da diferença e mostrar uma reação até o final da partida. Mas não vejo como preocupante o fato da gente criar muito e os nossos atacantes não terem efetivamente concretizadas as chances com gols, porque o adversário está ali para impedir. Mas finalizações e jogadas para que a gente chegue naquele momento, a gente trabalha sempre, quase que diariamente. Né? E nós temos jogadores que finalizam muito bem. Né? Quando o bom momento chegar, os goleiros não vão ser tão decisivos e eles vão voltar a balançar a rede de bola rolando também. Está aí a coletiva do técnico.